Bom, vamos lá então. A segunda maneira, né, a segunda dica aí seria ligada então à parte da inflamação da nossa microbiota. Então, evite alimentos inflamatórios. Já expliquei como isso afeta nosso corpo, né? Agora vou colocar quais são os alimentos que devem ser evitados. Primeiro deles, óleos vegetais, tá? Tudo que tiver óleo vegetal, pode olhar no rótulo ali. Se tiver óleos vegetais, tenta evitar o máximo possível, porque esses óleos são muito processados, geralmente são os derivados de soja, eles passam por um processo industrial e que não é que ele só esse processo já piora ele, mas ele acaba sendo muito prejudicial e ele acumula muito no nosso organismo. Então, se puder evitar óleos vegetais, exceto o azeite de oliva, tá? Então, já é um azeite de oliva extra virgem, tem que cuidar muito, porque tem muito azeite que não é extra virgem e ele é também muito prejudicial como os outros azeites. Qualquer tipo de azeite vegetal. O azeite de oliva extra virgem, ele é muito benéfico, tá? A nossa saúde, inclusive, é bom consumir ele todo dia. Então, ele é uma exceção a esses óleos vegetais e alguns outros óleos também, por exemplo, que daí já entra na parte da gordura, aquela que é boa para o nosso cérebro, seria a manteiga ghee, seria o óleo de coco. Então, esses óleos extra virgens, que são realmente não são muito manipulados, nem muito industrializados, não passam por um processo tão pesado, eles aguentam maiores temperaturas, inclusive, e eles podem ser usados na culinária, e eles não vão passar pelo processo de oxidação que vai fazer prejudicar o nosso corpo, tá? Então, os que não são recomendados são todos os outros óleos vegetais. Aqueles óleos de garrafa de plástico, aqueles óleos que tem no mercado, de canola, não é menos pior, mas é igual, é ruim. O de soja, principalmente, de milho, todos esses óleos devem ser evitados, tá? Açúcares processados, tá? Açúcar refinado é um dos piores alimentos para a gente consumir. É muito inflamatório. Além dele não ser bem absorvido pelo nosso organismo, ele vai gerar gordura, vai gerar colesterol, ele vai causar um estrago muito grande no nosso organismo. Então, assim, esses açúcares refinados, qualquer açúcar processado deve ser totalmente evitado. Se puder, não consome mais açúcar, tá? De qualquer tipo de açúcar esse que pega refinado, tá? E até açúcares naturais. Esses açúcares são encontrados também em refrigerantes e em qualquer lugar assim. E naturais em excesso também. Esses sucos de laranja, sucos de uva com muito açúcar, com muita quantidade de açúcar, eles não são benéficos. O açúcar bom, ele é o açúcar comido da fruta mesmo, comer a fruta. Só fazer o suco, ele é bom, tem vitaminas, mas está todo o açúcar concentrado ali no suco da fruta. Não que seja ruim, tá? É bom, só que não em excesso e acaba que concentrando no suco concentrado, aquele da laranja, por exemplo, tem muito açúcar. Então acaba sendo prejudicial porque se for de caixinha comprado em mercado, ainda tem um processo de industrialização, tá? Então ele já começa a ser prejudicial. O feito em casa da laranja, da manga, o suco aquele feito da maçã, ele é bom, tá? Mas em excesso, ele já começa a não ser bom. Então o ideal é consumir com a fruta mesmo, a fruta com a casca ali, porque já tem algumas vitaminas na casca, que não tem agrotóxico, obviamente, né? Tentar escolher frutas aí que sejam orgânicas. Mas na pior das hipóteses, esse açúcar não é tão ruim assim, tá? Bebidas alcoólicas em excesso, tá? Eu coloquei em excesso aqui porque todo mundo gosta de tomar uma cervejinha, eu mesmo gosto de tomar uma cerveja, e às vezes até eu me excedo um pouco e no outro dia o cara se sente culpado, mas aí tu tem que ficar um tempo sem tomar, se desintoxicar e tentar se alimentar da melhor forma possível. Mas as bebidas alcoólicas em si, o álcool, né, ele é muito prejudicial e ele é inflamatório para o nosso organismo, esse é o principal ponto. Então a bebida, principalmente o destilado, ele é muito inflamatório. Então aí tirando, claro, a parte tirando o vinho, né? O resto das bebidas, até ele afeta o nosso hipocampo, né? Que é uma parte que fica no meio do cérebro aqui que ela é responsável pela memória. Muita gente diz que esqueci, né? Bebi muito e esqueci. Na verdade, a gente não esquece. O hipocampo é responsável pela nossa lembrança, onde são gravadas as memórias
Então, toda atividade cerebral, as sinapses que são feitas aqui são para gravar memórias no hipocampo e ele é afetado, é muito afetado pelo álcool. E, na verdade, a gente não esquece, a gente não consegue lembrar as coisas, porque o hipocampo é afetado, tá? Só um parênteses aí, e é o que a bebida alcoólica faz, além de ser totalmente inflamatória para o nosso organismo, porque agride muito a nossa microbiota intestinal. Essa é a grande questão. Tá? O álcool ele agride muito o nosso organismo, nosso intestino, e por isso que ele se torna tão inflamatório assim. Com exceção do vinho, tá? O vinho, ele se não consumido em excesso, em doses pequenas, aí, tipo uma taça, duas, pode ser até por dia, mas parar para tomar um vinho, tomar uma taça de vinho, por exemplo, tá aí, ó, tampinha. Ele é muito bom, ele tem o resveratrol, ele tem uma propriedade ali que ela é inclusive antioxidante, tá, para o organismo e faz muito bem. Então o vinho aí tá foda essa minha caneta. O vinho tá liberado, tá, da parte das bebidas alcoólicas, se não for em excesso. Em excesso vai virar álcool no organismo e vai ser inflamatório da mesma forma, ok? Carboidratos refinados. Aqui tá um grande vilão, tá? Qualquer carboidrato que vem de bolacha, massa, pão branco, da farinha, aquela farinha bem refinada, aquela farinha branca que é tão boa, né, que a gente come no pão, ela realmente ela gera muitos carboidratos, muito açúcar no nosso organismo, ela desregula tudo, ela realmente é muito inflamatório. Então, se puder evitar pão branco, bolachas, aquelas bolacha recheada, então tem açúcar, tem carboidrato refinado, muito industrializado. Até o arroz branco, passa por muito processo industrializado, ele acaba tirando todas as fibras dele, ele vira um carboidrato que o nosso organismo processa muito rápido e sobra muita coisa num tempo errado, então a gente não tem aquela absorção correta. Por exemplo, como existe a maltodextrina, né, que é um carboidrato de absorção lenta. Então, assim, o nosso organismo precisa de carboidrato, não que não precise. Só que esses carboidratos são liberados muito rápido na nossa corrente, então eles acabam acumulando como gordura, acabam entupindo até artérias, assim como a gordura da carne, por exemplo. Eu não coloquei aqui a carne vermelha, tá? Carne vermelha também. Carne vermelha, em excesso, ela é realmente muito inflamatória para o nosso organismo, mas não é um dos maiores vilões. Aqui estão os maiores, tá? Que a gente tem, e aqui os carboidratos refinados a gente tem que tomar muito cuidado. É uma coisa assim que é bom evitar. E não é difícil, por exemplo, bolacha, essas cookies, essas coisas assim, não é difícil da gente evitar, bolos e coisa, não é uma coisa mais simples. E cuidado com coisa integral, tá? Aqui tem um parênteses que eu tinha que colocar. Produtos integrais, eles contêm muito glúten. E o glúten, ele é prejudicial. Não assim tão prejudicial, tá? Mas o que aconteceu com os produtos integrais e a farinha branca que existe hoje é que de tanta modificação genética na farinha que é feito, onde é feita os pães e tudo, e até os produtos integrais para chegarem a fazer o pão realmente, aquela farinha ela foi muito modificada geneticamente e os níveis de glúten aumentaram em 400%. É por isso que tem muita gente hoje intolerante a glúten. Então, tudo que a gente está consumindo aí modificado geneticamente está sendo registrado no nosso DNA que esse alimento está totalmente saturado de glúten. Então, isso vai passar para nossas gerações pelo DNA. Né? A nossa cadeia de DNA vai mostrar que, ó, isso aqui, o teu ancestral comeu em excesso, agora tu vai ser intolerante, teu estômago não consegue mais tantos níveis e ele vai tentar se equilibrar. Então, as pessoas são tão sensíveis hoje a glúten por causa disso. A mesma coisa com a lactose, né? O leite que industrializado, ele passa por um processo de pasteurização que mata praticamente mata o leite. De um alimento vivo, ele passa um alimento morto que não serve para nada. Então, seria isso, tá? A segunda, então, evite alimentos inflamatórios. Vamos para a próxima, até mais.